Olá, começa agora mais um Ourinhos Cast. É o podcast do Poder Legislativo. Eu sou Ariane Salles e hoje recebemos aqui uma jovem sonhadora, inteligente e determinada, que mesmo ainda no segundo ano do ensino médio já nos presenteia com um grande talento que é a escrita. Ela é autora do livro Em Silêncio Eu Gritei, que traz reflexões profundas sobre um tema delicado e urgente que é o bullying. Ela já está aqui comigo. Seja muito bem-vinda, Maria Antônia Molina. Muito obrigada, Ariane, pelo convite. É um prazer, uma honra em estar aqui no Ourinhos Cast. E eu estou aqui pronta para falar para você sobre essa nova etapa, essa jornada, que eu estou muito feliz e realizada. A gente que agradece, por você ter aceito o nosso convite. E para começar, eu queria que você contasse para a gente quem é a Maria Antônia, além da escritora, e como nasceu essa sua paixão pela escrita. Bom, por onde começar? Maria Antônia é uma adolescente de 17 anos, que desde pequenininha sempre gostou de conversar, foi muito comunicativa com todos. Sempre gostei muito de brincar, saber mais sobre as coisas. E muita gente falava assim, a Maria Antônia é fora da idade dela, porque eu sempre quis ir além. Então, eu sou eu, Eu gosto de cantar, gosto de conversar com as pessoas, principalmente as minhas avós, gosto muito de conversar. Porque é dali onde eu consigo ter muito mais conhecimento que é sobre antes. Então, eu gosto sempre de estar conversando com as pessoas. Como eu falei, gosto de cantar, toco teclado, gosto muito também. Sou digital influencer, então, há um bom tempo ali, vamos por aí uns 8 anos, trabalho com as redes sociais, então gravo muitos vídeos, gosto de conversar com o meu público. E também escritora, não posso deixar de falar, podcaster, tem um podcast também, o Pod Com Ela, e é isso. E como que surgiu essa sua paixão pela escrita? Afinal de contas, nós vamos falar hoje do seu livro Em Silêncio Eu Gritei, mas além desse livro novo, você já traz outras obras. Mas primeiro, como que surgiu essa paixão? Bom, essa paixão foi desde pequena, sempre gostei de ler, escrever em principal. E aí, com 7 anos de idade, eu tive a oportunidade de escrever meu primeiro livro e eu embarquei nessa jornada, E desde então, nunca mais parei de escrever livros. Agora, Maria Antônia, como surgiu a ideia de escrever esse livro Em Silêncio Eu Gritei, que não é o seu primeiro livro? Sim, este livro, Em Silêncio Eu Gritei, é meu 6º livro. E como surgiu essa vontade de escrever este livro? Foi através de... eu vivenciei o bullying por 2 anos e meio e eu quis retratar, o bullying para as pessoas, dar voz àqueles que foram silenciados, que em silêncio gritaram. E então eu decidi escrever, foi num momento muito difícil para mim, foi um momento que eu coloquei as minhas emoções em jogo, emoções, minhas dores. E foi isso, deu essa obra maravilhosa que é sobre o bullying, que é um assunto muito pertinente dentro das escolas, também na internet agora, com esse boom do digital, E o livro, ele fala também sobre como essas pessoas do bullying se sentem, que sofrem esse bullying, que sofrem esses ataques. O título do livro ele é muito forte e parece, eu ainda não tive a oportunidade de ler, viu, gente? Mas parece ser muito emocionante também. O que ele representa para você agora, depois de pronto? Olha, Em Silêncio Eu Gritei é um título impactante, não vou negar, mas é realmente essa ideia de impactar as pessoas, de ver o quão sério e quão impactante o bullying é. Então, eu trouxe e quis esse título realmente para isso, para causar o espanto, para dar atenção, E também mostrar que muitas pessoas, na verdade, a maioria das pessoas que sofrem bullying, elas gritam, porém em silêncio.
elas não espalham para todos, porque o bullying, ele é oculto. Você sabe que existe, mas não sabe onde, quando, com quem. Então, o livro, as pessoas vão se identificar muito aqueles que sofreram, porque realmente, pessoas que sofrem o bullying, em silêncio elas gritam, mas raramente conseguem trazer à tona este assunto. Então, eu decidi trazê-lo para realmente mostrar para as pessoas. Ele chega a gritar tanto em silêncio que às vezes a pessoa até não consegue se recuperar desse bullying e o pior acontece. Exatamente. E é aí onde as pessoas elas ficam assustadas, ficam, ai meu Deus, como assim? E a gente tem que dar atenção, tem que dar essa pauta para este assunto, porque realmente é algo que pode, né, vamos por aí, tirar vidas, né? Por conta que muitas pessoas não sabem lidar, né, com isso. Não tem uma rede de apoio, não tem voz. Então elas não conseguem pedir ajuda. E eu fico muito, muito, muito feliz que eu recebi ajuda. No momento, foi um pouquinho tarde, mas consegui pedir ajuda sim. E gritar por ajuda depois, né? Então é muito importante que as pessoas reconheçam os danos que causam o bullying. O bullying, como a gente já está falando, é um tema que você mesma vivenciou. Como foi transformar essa dor em palavras e hoje, né, dividir essa experiência com o mundo? Confesso que foi muito difícil, é muito complicado, porque você fica se perguntando por que aconteceu isso, se duvidando de si e se questionando sobre aqueles ataques que as pessoas fazem. Então, se ela fala sobre o jeito que você se veste, ou o seu cabelo, sua pele, as pessoas ficam se questionando, mas por que eu sou assim? Infelizmente, chega neste momento de questionamento, em ver se o outro que está fazendo esses ataques está certo. E como eu disse, foi muito complicado, foi difícil, e não vou falar que não foi doloroso, porque é igual o perdão. O perdão, perdoar, todos perdoam, né? Alguns têm mais dificuldade, outros com mais facilidade, mas vai acabar com a dor, com tudo que você passou? Não vai, né? Algo que... Como que você conseguiu superar o bullying e chegar até o livro? Você relutou muito para eu escrevo, não escrevo, escrevo, não escrevo? Então, escrever... primeiramente, teve que ter todo um processo. O processo de me colocar dentro de mim, ver que aquilo que as pessoas estavam falando eram mentiras e que aquilo não iria mais me atingir. Porque eu acho que é o mais difícil é você receber tudo aquilo, né? Então, foi o momento que eu me coloquei dentro de si, me organizei e decidi, depois de um momento que aquilo não me atingia mais ou não tão quanto antes, né, que machucava. Antes eu não conseguia falar sobre esse assunto sem chorar. Então, por quê? Era uma ferida que ainda estava aberta. Ela não tinha se fechado, né? Então, eu tive que ter toda uma conexão comigo mesma, entender o que aconteceu e também me curar. Porque não tinha como eu também expor tudo naquele momento de nervosismo, de tristeza, porque eu acho que ia sair até coisas que não deveriam, né? Mas foi aí um momento que no final, assim, eu comecei a escrever, comecei a entender tudo, colocar no papel, né? Então foi muito importante. E você tem o apoio total da sua família. Eu vejo, a sua mãe está com a gente aqui no estúdio, eu vejo que ela te acompanha, que ela é uma super mãe nesse sentido. Exato, é extremamente importante você ter uma rede de apoio nesse momento, porque você está vulnerável, você está ali, você recebeu um monte de ataques, né? Tanto verbal, tem outras formas também do bullying acontecer. Mas o que eu retrato mesmo é sobre o verbal, o que as pessoas falam. Então, é muito importante você ter essa rede de apoio, né? Você ter pessoas com quem contar, que possam te ajudar,
que possam te acolher. É muito importante esse momento, porque, como eu falei, você tá vulnerável, você tá triste, você tá magoada, machucada mesmo, né? E o que você mais deseja que os leitores sintam ou aprendam ao ler o seu livro? O que eu mais desejo é que as pessoas se conectem com o livro. Realmente elas embarquem nesse momento de imersão na história, de entender o que é o bullying. E vai muito além também do bullying. Vai falar sobre respeito, que é muito importante e que muitas pessoas hoje em dia acabam não tendo, até mesmo por falar que eu sou sincera. Não é assim, sinceridade tem diferenças, né? Então, você ser desrespeitoso com alguém é uma coisa, ser sincero é outra. E as pessoas ficam muito se escondendo nisso. E eu acho que todos nós, independente de qualquer coisa, devemos dar o respeito ao próximo, e também os outros devem dar o respeito pra gente. Então, o bullying, neste livro, vai falar sobre o bullying, que é uma grande falta de respeito. E também vai falar sobre isso. Então, até mesmo as pessoas que não vivenciaram o bullying vão conseguir entender. Vão conseguir que não é qualquer coisa que eu posso falar. Porque a gente tem que ver também o lugar do próximo. Ver se ele vai se machucar com a sua fala. Que às vezes fala, eu tô sendo sincera. Mas e se machucar o outro, né? E não há necessidade disso. Então, eu quero que as pessoas, elas embarquem mesmo na leitura, para que elas vejam, estejam abertas a ouvir, ler este relato meu, né, sobre. E o lançamento do livro foi agora recentemente, lá no Colégio Santo Antônio. Como que foi para você ver o seu livro aí ganhando forma e assim as pessoas comprando ele, se inspirando nele? Porque com certeza já deve ter muita gente que já teve acesso, que já leu o seu livro e que se identificou muito e até além disso. Olha, foi maravilhoso, foi incrível, foi uma noite... Acho que não poderia ter sido melhor. E foi o que eu até comentei lá em cima do palco. Falei, gente, antes de vir pra cá, eu orei para que fosse uma noite maravilhosa, que tivessem as pessoas certas e que eu conseguisse mesmo passar aquilo que eu queria, né? E foi aí que deu tudo maravilhoso. Eu só tenho a agradecer a Deus. As pessoas foram super receptivas comigo. Prestaram muito uma atenção, assim. E foi muito importante para mim essa fase. Mostrar, ver que as pessoas estavam ali prestigiando algo que eu fiz, uma obra. E eu fico muito, 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 muito feliz, muito grata a Deus. E sim, eu já recebi muitas mensagens de pessoas que se identificaram. Porque, como eu falei, muitas são caladas, gritam em silêncio, e quando acham essa oportunidade, que não é sempre que tem, elas se sentem acolhidas, que é o que eu falei pra você. Tem que ter esse momento de acolhimento com essas pessoas. Algumas estão passando, outras já passaram, então elas se sentem acolhidas em ver que uma outra pessoa entende o que elas passaram. Agora vamos falar de você, dos seus sonhos, da sua juventude e também do seu futuro. Você é muito jovem, mas já trilha aí um caminho muito inspirador. Quais são aí seus maiores sonhos daqui pra frente? Nossa, olha, eu sou uma menina, confesso que eu sou muito sonhadora. Muito, muito, muito. Pra mim, o céu é o limite. E os meus sonhos agora, nesse momento, é que eu possa chegar em lugares que eu jamais imaginei que chegaria. E quero muito que este livro seja, que se expanda mundialmente, para que todos possam ouvir e ler este livro. Eu também tenho sonhos de viajar para muitos lugares. Também quero ser jornalista. Acho que você pode falar que já desconfiou um pouquinho. Com certeza. Então, eu quero muito fazer a minha faculdade, me formar, ter os meus próprios negócios. Então, são muitos sonhos que eu quero realizar e que eu tenho certeza que, em nome de Jesus,
realizarei todos. Com certeza. E o que você diria para os jovens que, assim como você, enfrentam desafios, mas têm vontade de expressar, seja pela escrita, pela música ou qualquer outra arte? Eu acredito que, em primeiro lugar, não pode desistir. Em hipótese alguma. Mesmo que, às vezes, você fala, mas, nossa, tá tudo conspirando ao contrário, nada está a favor. Calma. Às vezes você está errando em alguma coisa que você pode estar ali mudando para que dê certo, né? Então, é não desistir, não desista de hipótese alguma. Se é o seu sonho, se é o seu desejo, vá em frente. Confie muito em Deus também, que Ele te guiará. E é isso. É o que eu falo. Não desista, não deixa comentários. Eu acho que é o que mais vai ter. Tanto os bons quanto os ruins. E os ruins é o que mais vão machucar ali, vai fazer para você mesmo desistir, né? A primeira parte é você desistir, né, com esses comentários. Porém, não deixe. As pessoas vão te criticar de qualquer jeito, você fazendo ou não, então faça. Faça, vai até o fim, porque se é algo que você sonha, deseja, almeja, ninguém pode tirar de você, e muito menos falas e críticas desnecessárias, porque existem críticas construtivas, né, que nos levam mais para cima ainda. Porém, tem pessoas que gostam de fazer críticas para fazer a gente desistir e deixar para baixo. Então, não deixe que isso interfira nos seus sonhos. É bem aquele ditado, né? Se conselho fosse bom, a gente não dava, a gente vendia. Exatamente, né? Exatamente, falou tudo. E agora para os jovens que sofrem ou já sofreram bullying, o que você diria para ter a mesma coragem sua? Exato. Tenham a coragem, busquem apoio, pessoas com quem vocês possam contar. Porque eu acho que nessa fase, a parte mais importante é você compartilhar. Porque não dá pra gente guardar todas essas dores, as tristezas com a gente. A gente tem que pedir ajuda. E não tenha vergonha, não se sinta, então eu sou incapaz de me curar sozinho. Não. A questão é, você precisa de ajuda. Nesse momento você tá vulnerável, você tá triste, você tá ali perguntando, fazendo várias perguntas desnecessárias até, porque a gente acaba fazendo essas perguntas e que não nos pertence. Então, é você buscar apoio e realmente, eu digo gritar, não no sentido de berrar, né? Mas também, se for preciso, faça. Mas, realmente, colocar pra fora, né? Realmente, compartilhar com as pessoas, claro, com as pessoas que você tem afinidade, que você se sinta segura. Então, não grite sozinho, não grite em silêncio, procure ajuda, porque é a fase principal, é o momento principal de você procurar. E como a gente conversou lá no começo do podcast, além do livro Em Silêncio Eu Gritei, você também tem outras obras. Faz um resumo pra gente delas. Com toda certeza, tenho mais 5 obras, que é o primeiro, que é quando eu era bem pequenininha, eu escrevi minha história, conta sobre a minha história, minha família, meus amigos, os meus gostos. Depois eu fui para amigos importantes, são importantes, que fala o poder de uma amizade. Você ter um amigo do seu lado é muito gratificante. E você ter alguém, além da sua família, claro, poder contar com uma pessoa de fora que te entenda e que esteja ali te acompanhando, torcendo por você, é muito importante. E depois temos Amor de Mãe, que é sobre o amor de mãe para um filho, qual carinho que nossos filhos recebemos, que é muito importante. E depois entra na minha viagem para Disney, que é um sonho que eu ainda não realizei, mas estarei realizando em breve. E eu conto como eu quero como eu quero que seja, o que eu quero fazer. E realmente eu acho que por trás dessa história, desse desejo, desse sonho, tem ali vamos por aí, é uma mensagem, né? Uma mensagem de você não desistir. Às vezes vai demorar um pouco. Tem coisas que você vai pedir hoje, amanhã você já vai ter. Mas tem coisas que você vai pedir hoje, daqui 3, 4, 5 anos você vai ter ela. E tá tudo bem, você realizando, você conseguindo, é o que importa. E por último, Acontecimentos Reais, que foi um livro sobre a pandemia, porque foi vamos por aí, foi um acontecimento muito marcante na vida mundial.
Então, foi quando eu trouxe a minha reação, como eu me senti, o que era o coronavírus. Trouxe um biólogo também maravilhoso, que conta sobre, na parte mais da biologia, para trazer com firmeza mesmo, né, com clareza sobre. E agora, em silêncio, eu gritei sobre o bullying. E como que faz para a gente poder ter acesso ao Em Silêncio Eu Gritei ou às suas outras obras? A gente consegue comprar? Como que faz? Claro, com toda certeza. Vocês conseguem adquirir o meu livro através das minhas redes sociais, Maria Antônia Molina. Também lá vai ter o link na bio, que vai encaminhar para os contatos, para o site. Tá tudo lá. É só acessar, seguir você. Exatamente, né? Importante isso. E ter a oportunidade de conhecer todas as suas obras e principalmente Em Silêncio Eu Gritei. Exatamente. Eu não sei que se eu o que eu vou fazer aqui agora vai dar certo, mas eu queria quebrar um pouquinho o nosso protocolo, fazer uma mágica aqui com o Alisson, viu, produção? Porque eu queria trazer para cá rapidinho a mãe da Maria Antônia. Eu achei muito bonito. Quando eu falei para você, você tem todo o apoio da sua família e a sua mãe te acompanhando com aquela preocupação de como que a minha filha vai, como que ela vai estar, né? Sim. Então eu gostaria que ela chegasse aqui com a gente no podcast. Fica à vontade. Pega de surpresa. Quem é a mãe da Maria Antônia? Eu sou a Sandra, mãe da Maria Antônia, com muita alegria, né, muita satisfação. A Maria Antônia é uma princesinha nossa, né? E sou uma mãe orgulhosa. E como que foi para a senhora e para toda a família descobrir quando a Maria Antônia resolveu contar que ela passava por tudo que ela, né, passou e hoje foi transformado em um livro? Na verdade, ela não se abriu primeiramente conosco, né? Ela ficou camuflada toda a dor dela e foi só depois de um bom tempo que ela se abriu. E quando ela se abriu, ela já estava praticamente com tudo pronto, né? E foi onde ela, né, me questionou e disse para mim as coisas que havia acontecido com ela e que ela não queria mais que acontecesse. E aí nós tomamos as providências cabíveis, né, do que tinha que ser feito. E ela me mostrou, falou, olha, eu inclusive fiz um livro sobre isso. E como eu não falei para ninguém, eu gritei em silêncio. E realmente foi o que aconteceu. Aí foi aonde eu fui ver, né, toda a escrita dela. E achei muito lindo, muito lindo. E o importante é que a Maria Antônia ela teve uma delicadeza muito grande de que ela não expôs os fatos e não envolveu ninguém. Ela simplesmente fez realmente uma história, um contexto maravilhoso, na qual ela conseguiu se libertar de tudo que ela estava sentindo. A Maria Antônia, ela teve quando ela fala que ela teve uma rede de apoio, o que eu imagino? Que primeiramente não foi nós, família, porque realmente o título, quando ela até me falou sobre o título Em Silêncio Eu Gritei, eu tive a sensibilidade de ver que realmente ela gritou em silêncio. E ela se abriu com outras pessoas que eu sou muito grata. Ela se abriu com a massagista, com a psicóloga, com uma professora que ela amava muito, aliás, ama muito, com alguns amigos de família que são todas ouvidos a ela, porque ela não quis nem nos machucar com tudo isso. Então, ela até a nós ela preservou. Ela aguentou essas dores praticamente sozinha, por um bom tempo. Que fortaleza. E de repente, quando ela expôs para mim, ela já estava praticamente com tudo pronto, com tudo certo, e já com tudo praticamente resolvido. Até, inclusive, eu me culpei bastante por não ter visto, não ter conseguido enxergar. Porque a Maria Antônia ela nunca demonstrou tristeza e em nenhum momento um baixo astral. Não, ela sempre continuou fazendo de tudo que ela sempre fez. E sempre alegre, feliz, autoestima lá em cima, se sentindo linda, né? Aquela coisa assim, radiante, né? E quando ela acabou contando, foi aonde causou a surpresa. Eu chorei muito, viu? Eu chorei muito, muito, muito. Eu fiquei muito, assim, nervosa.
E me culpei por várias noites. Eu me culpei e falei, meu Deus, por que eu não enxerguei? Eu não vi que a minha filha estava sofrendo, né? Mas depois eu fui entender. Como ela mesma diz, tudo tem um propósito. Se ela não tivesse passado pelo que ela passou, não teria acontecido Em Silêncio Eu Gritei. E é um orgulho hoje para a senhora, para toda a família. É um orgulho. Pai, então, nem se fala. Nossa, para ele tá assim, maravilhoso, maravilhoso. Então é isso, né? Graças a Deus deu tudo certo, né? Olha, quero agradecer muito a presença da Maria Antônia, agora da senhora aqui, né? Por ter confiado na gente e ter vindo até o Ourinhos Cast. Foi uma conversa muito inspiradora, né? Cheia de sensibilidade, de coragem. Quero agradecer a coragem da senhora também por entrar aqui com a gente e compartilhar momentos íntimos, né? De tudo que aconteceu. E é muito importante darmos voz à juventude e falarmos também de temas tão sérios como o bullying. Eu desejo para você, Maria Antônia, todo o sucesso, que seu livro assim venda muito, muito, ó, vou me emocionar. Mas é isso. E quero aproveitar, antes da gente terminar, para pedir para os nossos ouvintes, né, que aproveitem, que conheçam o livro da Maria Antônia, Em Silêncio Eu Gritei. Vou deixar aberto para você se despedir agora. Muito obrigada, Ariane. Eu quem agradeço o convite, é uma honra estar aqui, mostrar mais para todos e dar voz mesmo a este assunto tão sério, tão importante e relevante para que a gente saiba o que fazer, né? Então eu agradeço muito o convite, foi um podcast maravilhoso, eu amei, sou suspeita para falar, mas foi incrível. E o que eu quero, inclusive, vou até deixar uma mensagem para todos os nossos ouvintes, quem está nos assistindo, para que nunca desista dos seus sonhos, não deixe ninguém apagar a sua luz, porque todos nós nascemos com propósitos e a gente vem nessa terra realmente para concluir, realizar esses propósitos. Então não deixe que uma pessoa que está num dia ruim estrague o seu que está maravilhoso. Não deixe que pessoas façam você desistir dos seus sonhos. Então siga firme, siga em frente, não ligue para o que os outros vão falar, porque vão falar mesmo. E foque em você. Não deixe que a sua luz apague e que você seja esquecido. Então foque em você para que você seja inesquecível. Parabéns, viu? E para encerrar, eu deixo aqui uma mensagem especial também, que possamos aprender com a coragem da Maria Antônia, que mesmo em silêncio, podemos transformar a dor em voz e voz em mudança, que é isso que essa jovem vem fazendo com o livro Em Silêncio Eu Gritei. Muito obrigada, fique com Deus e até o próximo Ourinhos Cast.